Olá, professor. Eu me chamo Felipe Oliveira Alves, faço dupla com a Rita Vitória. Neste relatório, apresentaremos o tema de análise de campo magnético em um circuito magnético. Para começar, irei citar que os circuitos magnéticos desempenham um papel importante no estudo de máquinas elétricas, como transformadores, motores e geradores, bem como no estudo de relés e outros dispositivos eletromagnéticos. É importante lembrar que os estudos desses equipamentos podem ser facilitados fazendo-se uma analogia, um dual, com os circuitos elétricos, como veremos nos slides a seguir. Antes de começar com as semelhanças, irei citar algumas diferenças, se é que podemos dizer dessa maneira. Bom, pela elétrica, no caso da eletrostática, é possível ter uma carga isolada, ou seja, apenas uma fonte de polo positiva, uma carga Q+, ou Q-, enquanto que na magnetostática é impossível ter um polo norte sem um polo sul, como foi provado nessas duas leis, aqui na forma integral e aqui na forma diferenciada, que eu explanarei mais sobre elas no slide à frente. Além disso, as linhas de fluxo se fecham sobre si mesmas, gerando assim um circuito magnético fechado. Bom, vou citar de forma breve e sucinta as 4 equações de Maxwell, onde nós temos, nessas duas primeiras leis, a descrição de como os campos são gerados, a partir de suas cargas básicas, as suas entidades básicas. Para o campo elétrico, nós temos a entidade básica, é uma carga pontual. Já para a magnetostática, temos que a carga, a entidade básica, é um dipolo, ou seja, sempre vai ser um dipolo, um polo norte com um polo sul, não existindo um monopolo magnético na natureza. Já para essas duas, nós temos a descrição de como os campos circulam em torno de suas respectivas fontes, em que, para esta daqui, temos que sempre que há uma corrente circulando por um condutor, vai surgir um campo magnético em seu entorno. E aqui, para essa de cima, temos que a conservação do campo eletrostático temos a conservação do campo eletrostático, que é dada pelo rotacional do campo elétrico, é sempre igual a zero. Além disso, o uso dessas diferentes formas, diferencial integral, depende da geometria do problema. Portanto, os campos elétrico e magnético são definidos completamente ao especificar o seu divergente e o seu rotacional. Aqui começamos a introduzir a questão da dualidade entre circuitos elétricos e magnéticos, onde, em um circuito elétrico, o objetivo é obter a tensão recorrente, dadas as fontes e as características do circuito, enquanto em um circuito magnético, o objetivo é obter a intensidade e a densidade de fluxo magnético, dadas as fontes de corrente. Nesse slide, podemos ver a dualidade direta entre a eletrostática, digamos assim, e a magnetostática, onde, por exemplo, na elétrica, o objetivo é conduzir uma corrente por um certo percurso. Então, temos uma variável de condutividade, enquanto na magnetostática temos um campo magnético, ou seja, nós precisamos saber qual é a permeabilidade daquele campo. Então, nós temos aqui essa relação, essa dualidade direta. Isso vai para todos os elementos da elétrica. Por exemplo, onde nós temos o campo elétrico, nós vamos ter o campo magnético. Onde nós temos a resistência, nós vamos ter a relutância. A resistência é a dificuldade de uma corrente passar por um certo condutor. A relutância é a dificuldade em que o campo tem em passar por um certo meio. Então, essa dualidade é válida para todos os elementos da eletrostática. Temos o seu espelho, o seu dual para a magnetostática. Por exemplo, onde nós temos a fórmula da resistência pela lei de Ohm, nós temos a equivalência pela lei de Ohm da magnetostática, onde para a da elétrica nós temos que a tensão, que é a força eletromotriz dividida pela corrente, nós temos a resistência. Já para a lei de Ohm da magnetostática, nós temos que a relutância é a sua força magnetomotriz dividida pelo fluxo magnético que atravessa aquele meio. Então, temos essa relação direta para tudo. Por exemplo, para a lei de Kirchhoff, onde nós sabemos que o total, a soma das correntes em um nó tem que ser igual a zero, nós sabemos que a soma do fluxo magnético em um ponto
também, dos fluxos magnéticos em um dado ponto, também tem que ser igual a zero. Então, essa relação dessa dualidade foi o que estabelece essa ligação forte para a elétrica e para o magnetismo. O método é dividido em montagem e procedimento. Na montagem foi utilizado o programa QuickField para simular o campo magnético e calcular computacionalmente os parâmetros desejados no problema. Já o procedimento se deu em algumas etapas. A primeira delas foi a identificação dos dados fornecidos no problema, que estavam contidos em uma imagem, representada no lado direito desse slide, e no enunciado, onde as informações estão dispostas também neste slide. A etapa seguinte consistiu na simulação do problema no QuickField, ou seja, criação e análise do objeto contido na figura do slide anterior, sem o gap, no caso, sem o entreferro do objeto, e com o gap. Em ambas as situações, era necessário determinar computacionalmente o vetor densidade de fluxo magnético, B, vetor intensidade de campo magnético, H, e energia armazenada neste campo, W minúsculo. Mas, no caso A, era preciso determinar ainda a indutância total da bobina no QuickField e realizar as contas analiticamente para fazer as devidas comparações. Os primeiros resultados obtidos são com relação ao caso A, onde o objeto está sem o gap. O gráfico de cores mostra a intensidade do fluxo de campo magnético B, onde as cores mais quentes representam um fluxo maior e as cores mais frias um fluxo menor. Além disso, as setas indicam a direção e o sentido desse fluxo no objeto. A simulação não apresenta uma simetria perfeita devido à diferença na distribuição dos triângulos utilizados no momento de criação do objeto. Ao lado do gráfico em cores, temos os valores de B no eixo X e Y, os valores do campo magnético H em X e Y e a energia armazenada neste campo, que é dada pelo W minúsculo. Ao se calcular o vetor densidade de fluxo magnético e o vetor intensidade de campo magnético para o caso do objeto sem o gap, notamos que os valores obtidos eram bem similares aos calculados no QuickField, com erros na casa dos centésimos para o fluxo B e décimos para o campo H. Neste slide, temos os resultados da simulação para o caso B, onde o objeto está com o gap. Neste caso, a intensidade de fluxo magnético apresenta uma distorção nítida ao redor do entreferro devido à esterese. Tal fenômeno faz com que o fluxo perca um pouco da simetria vista no resultado anterior, e com isso diminua os valores dos mesmos parâmetros que analisamos no caso A. Ao lado do gráfico em cores, novamente, temos os valores de B no eixo X e Y, do campo magnético H em X e Y e da energia armazenada neste campo, dado por W minúsculo, para este caso B. Como conclusão, temos que a prática permitiu que tivéssemos maior entendimento e noção da ação do eletromagnetismo, mais especificamente da magnetostática. A simulação para ambos os casos permitiu que víssemos como uma sutil mudança, entre aspas, na geometria de um objeto interfere no seu campo magnético. Além disso, a prática contribuiu para o aprimoramento das habilidades nos diferentes softwares.